Continuando aqui a parte de regras de Fire, mas fugindo um pouco das regras agora e entrando nos filtros de aplicação, vamos dar uma olhada como eles funcionam. Então, no filtro de aplicação, a gente tem dois submenus. O submenu do serviço, que é justamente para eu ativar o serviço e em qual conexão que ele vai estar ativado. Normalmente a gente ativa o filtro de aplicação na zona WAN. Então aqui está ativado só na zona LAN como exemplo, mas a gente ativa normalmente nas conexões WAN e as atividades. O que são as atividades? As atividades é um conjunto de informações que a gente vai passar de aplicações. Então, se eu criar uma atividade teste aqui, por exemplo, eu vou criar essa atividade de teste. Eu posso adicionar um conjunto de aplicações. Então, eu posso dizer que o Twitter, o YouTube, o Netflix, vou aumentar aqui, o Waze, vamos pegar mais uma aplicação aqui, um Instagram, por exemplo. Então, eu tenho as aplicações que estou selecionando para essa atividade. Posso ainda associar outros formatos aqui, categorias de aplicação. Então, adult, uma categoria mais uma aplicação. Algum protocolo específico, nesse caso não vou utilizar, alguma categoria de protocolo, também não quero utilizar nenhuma categoria em si. Então, aqui eu vou dar um salvar e aplicar, e ele vai criar uma atividade. Essa atividade já está pronta para utilizar. Veja que eu tenho 5 aplicações nela e uma categoria de aplicação. Isso vai trabalhar em conjunto na regra, para que a gente não tenha que criar mais de uma regra e também fica muito mais fácil editar depois, se eu quiser adicionar novas categorias de aplicações ou aplicações nessa mesma regra. E agora sim eu vou voltar lá nas regras globais de encaminhamento. E aqui eu vou criar uma regra de filtro de aplicações. Então, novamente, os passos são os mesmos, só que agora é uma regra específica. Então, eu vou bloqueio indevido, ação. Vamos descartar ou rejeitar. Tá vendo que eu não tenho nem opção de aceitar aqui. Justamente isso, porque a regra de filtro de aplicação ela é somente para bloquear. Então eu vou descartar esse pacote e ainda vou colocar um log. Vou botar aqui acesso indevido. E quais são os meus filtros? Tipo, vejam que a gente tem menos filtros do que nas regras normais, né? Quando a gente vai criar uma regra de Fire normal. A regra de filtro de aplicação ela é mais específica. Então eu posso fazer de qualquer, posso pegar de uma conexão específica ou de uma zona específica. Então eu vou pegar de uma zona, vamos pegar aqui da zona LAN, indo para onde? Para a zona WAN, qualquer endereço. E aí eu posso escolher, vejam só, eu posso escolher entre uma atividade, que foi que nós criamos, ou aplicações específicas. Então vamos pegar aqui, por exemplo, as categorias de aplicação. Ele vai me trazer todas aquelas categorias que estavam listadas lá nas atividades. Se eu puxar aplicações, ele vai me trazer o conjunto de aplicações que estavam lá na atividade, mas eu posso escolher somente uma aqui. Tipo, por exemplo, o GitHub. Ele vai ficar somente uma. Por isso que a gente cria uma atividade, que é um conjunto de aplicações, categorias, protocolos, e que a gente vai bloquear. Então, eu vou pegar aquela minha atividade de teste e eu vou salvar. Tá vendo que ele cria uma regra bem em cima, por isso que a nossa recomendação é que quando for fazer filtro de aplicação, pode ser criado aqui no encaminhamento global, porque são as primeiras regras que serão feitas, e aí vai ser aplicado para todos os usuários, para todas as máquinas. Então, é a ordem de aplicação do próprio Firewall. Vamos ver aqui como é que fica a listagem das regras. Ele não vai mostrar nada porque eu não apliquei ainda. Ó, só quando eu aplicar. Então, deixa eu aplicar essas duas. E ele fica com o reloginho enquanto está aplicando. Vou atualizar aqui, ele já vai mostrar que carregou.
e aí sim eu posso verificar as regras que estão aplicadas. Então, em encaminhamentos, olha lá, o descartar global com meu bloqueio indevido. Então, que é os meus endereços específicos. Aqui eu tenho outra que ainda não foi aplicada e tudo mais. Então, nesse formato é que a gente vê que faz sentido a gente aplicar as categorias, o filtro de aplicação nesse nível. Então, nem sempre todo ambiente eu preciso utilizar WebFilter. Às vezes tem ambiente que eu não consigo utilizar por N motivos, mas eu consigo bloquear categorias via regra de Firewall que funcionam perfeitamente. Então, esse é o conjunto entre regras de Firewall e filtro de aplicação que funciona muito bem no seu ambiente. Nos próximos vídeos, nos próximos módulos, vamos dar uma olhada um pouquinho em como funciona o WebFilter. Vocês vão ver que tem esse mesmo conceito de atividades lá também.